Governo, o mestre disse que as dificuldades muitas das vezes não é a questão de maldição, às vezes é a aproximação, às vezes é um teste, às vezes é uma provação. Concorda mesmo que o nosso sofrimento é porque Deus permite que nós passemos por isso para nos aproximarmos mais dele? Bem, é meio estranho, para falar a verdade. É estranho. Porque se formos a procurar perceber, verdade. É muito difícil. Estamos a falar de um Deus omnipotente. É aquele que realmente projetou aquilo que o mundo seria e nos fez promessas dentro disso tudo, de que nós seríamos pessoas que estaríamos sob uma sombra abençoada. É claro, eu sou pai de filhos e também nasci numa família. Os meus pais, quando me nasceram, lutaram noite e dia para poderem fazer que houvesse pão em casa, houvesse comida. Podia não ser a tempo correto, mas eles sofreram muito até algum momento, foram até entrar em situações terríveis por causa de quererem proteger os filhos que eles têm como pais que nos nasceram aqui. Com base nesse mesmo processo dos meus pais, aprendo também a fazer o mesmo. É um processo natural que todo aquele que é pai ou filho de alguém conhece. Caso isso não aconteça, então é um fenômeno anormal. Okay. Do mesmo jeito, de como essas explicações sobre o sofrimento, tipo, Deus criou esse mundo, depois o seu, nesse caso, Satanás é aquele que falhou lá no céu, e depois ele que havia criado a terra, que nós estaríamos nela como bênção, né? Dessa vida que ele nos deu. Ele mesmo atira o tal Satanás para a terra, e depois nós somos aqueles que somos condenados porque a guerra que ele teve com tal desobediente, nós é que temos que estar a pagar nesse caso. Praticamente é isso. Porque se ele lutou, ou melhor, Satanás desobedeceu a Deus e ele atirou ele nessa terra, e depois nós que viemos nessa terra somos os permitidos a sermos tentados, ou melhor, testados, ou sermos provados, porque temos que testar fé ou testar aquilo. Isso para mim é muito anormal, é fora do padrão. Por quê? Não faz sentido. Eu até agora, em algum momento, quando procuro entrar na profundeza dessa situação toda, não entendo porque que Deus tinha que jogar Satanás na terra e depois nós temos que nos arrepender todos os dias por uma questão que ele sabia que ia acontecer. Essa situação, por exemplo, do jogo que estávamos a falar aqui, para mim não faz lógica nenhuma. Não faz, sabe por quê? Sim. Primeiro, estamos a partir do princípio. Eu dei um exemplo daquilo que os pais são. Se nós somos filhos de Deus, então praticamente esse dom que nós temos, que é um instinto natural de nós assim fazermos, é porque provém de quem nós somos semelhantes a, não é? Então, não é uma coisa que se tira fora do lugar. Razão pela qual uma família que não obedece essas regras que eu estava aqui a dizer, que é de lutar, o pai ser um provedor, mesmo nas dificuldades, e criar segurança para os seus filhos. Se numa família não existe isso, então essa família é um pouco anormal. É um caso não muito comum. Então, para dizer que a vida tem o seu padrão normal de ser, que é aquilo que deve fazer o bom regimento. Hoje em dia, estamos aqui a falar de um pecado que nos persegue e somos julgados, que é essa situação de inferno, paraíso, para seres inocentes que vieram à Terra e que não tinha nada a ver com nenhum pecado, mas que hoje em dia têm que procurarem lutar por uma salvação, que eles não cometeram nenhum erro, e depois são os tais que são julgados por um erro que foi criado por um Satanás que foi atirado do céu para essa tal terra que a nós que diziam que era nossa. Então, essas histórias para mim são histórias que até são bonitas quando narradas. Eu até acabo concordando, porque a teologia é do homem, não é de Deus. Então, no meio dessa situação toda, há muita coisa que a gente pode ouvir e não perceber, mas que há uma coisa existe, é verídico. Existe o mal, existe o bem. E o mal permanece muito ativo na Terra, que é a razão pela qual estamos a falar desse tema, desses pactos provocados, e aqueles pactos que não provocamos, mas já nascemos, apanhamos. Veja que eu me lembro de uma... que o mal reside ativamente na Terra. Está mais que claro. Então, veja por que o mal reside, sendo que Deus é essa terra boa que Ele nos deu? É aí onde os meus pontos... que ainda existe um mal aqui a circular? É nesse sentido que alguma coisa não bate, porque nós temos um Deus omnipotente, que até algum momento ele sabia como as coisas seriam. Até porque o mestre estava aqui a dizer há pouco tempo que ele sabe que as coisas ruins vão acontecer, mas para ser justo tem que permitir que o mal aconteça no homem. Mas por que esse homem tem que passar por um mal? Se ele foi dito que a própria vida é uma bênção de Deus e que essa bênção tem que fazer esse homem viver uma vida livre, não é isso?
Então, tendo certos princípios que lá estariam. A história de Adão e Eva, para mim é uma coisa que não entendo até hoje. A história desse Satanás que teve essa guerra lá, sei lá onde, foi atirado aqui nessa terra, que hoje em dia realmente nós vivemos maldição, nós vivemos mais maldição do que qualquer coisa. Então, governo, não entende a história porque nunca teve acesso a uma informação genuína sobre a história ou porque acha que a história não é verdadeira? Não entende por quê? É assim. Nós temos que pegar um princípio para podermos conseguirmos. Não sei se percebi muito bem o que está a dizer. São vários aspectos. Eu tenho acesso à informação bíblica. Mas tem acesso à informação genuína bíblica ou acha que a história que você ouviu não é verdadeira? Por que você acha que não entende nada daquilo? É que há muita coisa que realmente não faz sentido. É uma das coisas que eu estava a explicar. Sim, mas a pergunta é, não faz sentido por quê? Porque está a ser informado de forma errada ou a história em si informada não é correta? Aí é um mistério, para falar a verdade. É aquilo que eu disse previamente. Existe um Deus, porque nós não surgimos do nada. Mas o princípio daquilo que disseram que seria o plano de Deus para conosco, dentro da sua omnisciência. Quem disse isso? Como? Disseram que seria o plano de Deus. Onde é que está isso? É o princípio daquilo que se diz na própria Bíblia, não é? Okay. Está a perceber? Havia lá, essas coisas todas que está a falar estão lá. Está a perceber? Okay. Mas o que está a acontecer aqui é que esse princípio que está-se a falar é um princípio que não se sente muito, na prática. Na verdade, nós estamos a pagar, esses pecados estão a dizer aí, realmente nós estamos a pagar muito caro por eles. E se for a ver, esses pecados multiplicam-se dia após dia. Por quê? Parece que a ideia do mundo é de ser pecaminoso. E se nós procurarmos perceber por que isso acontece, vamos partir mesmo da época em que foi atirado esse Satanás à terra. Então, praticamente, nós acabamos tendo que perceber que nós viemos, eu tenho um curral onde crio cabritos, tenho uma parte onde crio galinhas e tudo mais. Quando chega a altura em que eu preciso daquilo, se eu quiser matar eles de fome, é só não dar comida, não dar água, porque eu estou a fazer papel de Deus para aqueles animais. E eles dependem de mim. Na altura em que eu acho que tenho que lhes dar de comer, lhes dar água, a satisfação será minha fazer isso para eles. Então, em algum momento eu acabo sentindo que a nossa vida iguala-se a isso. Então, não faz sentido nós sermos castigados. Eu comprei a galinha que estou a criar porque queria aquela galinha. É meu direito alimentar e deixar ela num bom estado, porque é minha criação. Okay. Agora, se nós aqui nesse momento somos aqueles que temos que estar sobre provações, testes, depois temos que apontar-nos dedos, porque aquele ali foi do Satanás, ou porque... Olha, acho que a culpa está lá no princípio das coisas, okay. Em poucas palavras.